O Senhor, Ele está aqui. E como eu falei antes, eu não quero fazer nada e nem falar nada para impedir o que o Senhor Ele tem para fazer. Eu sou apenas uma pequenina, bem pequenininha, quase sem voz hoje. E o Senhor, Ele é poderoso. O Senhor é majestoso. Nós estamos nesse mês de março com uma série de mensagens que aponta e caminha sobre o livro de Atos. O nome da série é Atos que não se calam. E com certeza nós temos muito para aprender sobre Atos, sobre como uma igreja se move, como o Espírito Santo ele nos constrange e nos transforma. Porém, o Senhor me visitou essa semana. E quando o Senhor me visitou, eu tinha uma programação. Eu tinha uma rotina estabelecida para cumprir. E quando o Senhor me visitou, eu não consegui fazer mais nada. Quando eu sentei para escrever essa mensagem, eu tentei enquadrar o que o Senhor estava me falando dentro da série de mensagens. Porque é isso que a gente tenta fazer. A gente tenta enquadrar o Senhor na nossa vida. A gente tenta enquadrar o Senhor na nossa programação. A gente tenta, no meio do que a gente está fazendo, a gente tenta achar um espacinho para Ele, né? Ó, Senhor, é que eu tenho que falar sobre Atos. E Ele não. Semana passada a Paty pregou aqui sobre ousadia no Espírito. Não existe nada mais ousado do que nós sermos obedientes ao Senhor. Não existe nada mais ousado do que nós falar para o Senhor assim: eu programei isso, mas se tu veio, a programação é tu. Então hoje nós vamos pausar essa série de mensagens e entender, caminhar sobre aquilo que o Senhor tem para derramar sobre a nossa igreja. Eu gostaria de convidar vocês para que vocês não me deixassem pregando sozinha, falando sozinha. Se o Senhor está aqui, se nós honramos a presença dEle, Ele é digno da nossa adoração o tempo todo. Então adorem o Senhor em palavras. Não estejam só focados no que eu estou falando, mas sintam a doce presença do Senhor aqui. E eu queria ler com vocês lá em Ezequiel. Ezequiel 47. Uma passagem muito conhecida. E eu vou ser bem breve, para que nós possamos orar juntos. Ezequiel 47 diz assim: o homem levou-me de volta à entrada do templo. E vi água saindo debaixo da soleira do templo, indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia, e debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora, até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul.
O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. E enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água, que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água, que chegava ao joelho. Só um minuto. Que chegava aos joelhos. Mediu mais 500 e levou-me pela água, que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora um rio, que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado. E era tão profunda, que só podia atravessar a nado. Era um rio que não podia atravessar andando. Por enquanto, até aqui. E aqui nessa passagem fala sobre uma visão de Ezequiel, onde ele via a água fluir do templo, águas que corriam do trono, e elas desaguam num rio. E Ezequiel começou a caminhar sobre essa água e e tinha um homem junto com ele apresentando isso a ele, e o homem começou a medir. Então, quando Ezequiel começou a caminhada dele, as águas davam pelos tornozelos. E se a gente for imaginar uma água pelos tornozelos, águas pelos tornozelos são águas que praticamente não impactam em nada a nossa vida. São águas que é como uma poça. Tu passa por uma poça, tu continua andando depois, teu pé seca naturalmente. Teu pé seca sozinho. E mais 500 metros a água chega até o joelho. E mais 500 metros a água chega até a cintura. Ezequiel precisou caminhar em direção a essa água. E essa semana, meus irmãos, eu estava... O Senhor, como eu falei para vocês, o Senhor me visitou, o Senhor me confrontou sobre essas águas. E quando ele me confrontou sobre essas águas, eu gostaria muito que ele tivesse chegado até mim e falado que eu estava nadando. Mas o Senhor veio para dizer que nós estamos satisfeitos com águas pelos tornozelos. Que nós estamos satisfeitos em viver uma vida onde não impacta nada. Onde a presença do Senhor não impacta nada na nossa vida. Vocês têm noção do que é isso? Eu gastar minha vida toda, viver todos os dias, e a presença do Senhor não impactar a minha vida. Se nós andarmos mais 500 metros, a água chega até o joelho, ainda assim é muito pouco. Águas até os joelhos, a decisão ainda é totalmente minha. Vocês entendem? A água está pelo joelho. Se tu está na praia, a onda vem. Tu decide se tu quer ir ou se tu quer voltar. A decisão é tua. Trazendo isso para dentro da nossa palavra, a decisão de mergulharmos nessas águas, de chegarmos a lugares mais profundos, ela é nossa. O Senhor, Ele é poderoso, o Senhor, Ele é grandioso, Ele é majestoso, Ele é estrondoso. Mas a decisão de nós caminharmos em direção a essas águas, ela é nossa. Ele pode vir, Ele pode impactar a nossa vida com a sua presença um dia, e nós podemos nos arrepender, nós podemos chorar, nós podemos... Senhor, e no outro dia a gente volta. A gente estava quase com a água na cintura e indo, e a gente volta. Porque a decisão é nossa. A decisão é nossa, sabe por quê? Porque a gente tem um cronograma. A gente tem coisas para fazer, eu tenho o almoço no horário certo, eu preciso ir no médico no horário certo, e daí eu preciso comprar o Tajon, e eu preciso de um teclado, e eu preciso de tantas coisas.
E essa tem sido a nossa maior preocupação. Quantas coisas a gente precisa. Quantas coisas a gente precisa fazer, né? Porque são tempos difíceis e eu preciso trabalhar muito, porque se eu não trabalhar muito, eu não vou pagar as contas no final do dia, então eu não posso me deleitar no Senhor, porque eu preciso sair correndo para o serviço, mas eu também preciso dormir, porque eu preciso dormir para poder trabalhar. E eu também preciso me alimentar, porque eu preciso me alimentar para poder dormir e trabalhar. E o Senhor, nós caminhando em direção à água nos tornozelos. E a água está fluindo. Eu comentei no culto caseiro quinta, que essa semana a Bela, minha gata, ela me estressou tanto, porque eu estava olhando ela, e todo mundo aqui conhece a minha gata, como ela é bem delicada, querida. E ela tem uma mania de beber água na pia do banheiro. E eu estava lá escovando meu dente, eu abria. Eu não gosto de abrir, porque ela tem um pote rosa para tomar água. E eu abri aquilo lá para eu escovar meu dente, e ela veio e eu deixei ela. E aquela água jorrando. E a água jorrando aqui. E ela vinha. E eu escovando meu dente. E ela vinha. E ela olhava. E ela se sentava. E ela se levantava. E eu escovando meu dente. Quando eu estava terminando de escovar meu dente, ela, pá, a primeira lambida na água. Mas eu já estava terminando de escovar meu dente. O que eu fiz? Desliguei a água. Desliguei a água. Porque a água estava disponível o tempo todo para ela. Ela não bebeu porque ela não quis. Ela não bebeu porque ela ficou fazendo um monte de volta e ela não bebeu da água que estava sendo jorrada. Vocês entendem que as águas que Ezequiel ele fala aqui são águas que estão fluindo do trono. E as águas, elas estão fluindo do trono. Elas não param de fluir. A decisão nossa de andarmos nessas águas ou não é nossa. Mais para frente, Ezequiel fala sobre águas profundas, águas que já dão a cintura, águas que só se passam a nado. E vocês sabem que vocês conseguem imaginar essas águas que se passam a nado para quem não consegue nadar? Para quem não sabe nadar? São águas onde tu não tem o controle de mais nada. E se vocês já caíram num buraco no mar, você sabe o que é isso. Tu não sabe o que tu está fazendo, não sabe para onde tu está indo, daqui a pouco tu está te virando, daqui a pouco tu... Águas onde a gente não tem o controle. Águas onde o Senhor ele é realmente soberano. Onde o Senhor ele é provado, onde o Senhor ele é degustado. Nós falamos aqui, eu acredito que a Paty, eu não prestei muito atenção no que a Paty falou semana passada, porque eu estava na escolinha, mas eu acredito que ela deve ter falado sobre o Espírito Santo, e nós podemos vir aqui, meus irmãos, e dar uma aula sobre o Espírito Santo. Se ele não for vivo, se ele não for provado, se ele não for... Vocês entendem que o Espírito Santo ele não é teórico, ele é prático. O que tu quer de mim hoje? Quando a gente entende o papel do Espírito Santo, a gente entende que não existe intermediador. Nós temos acesso. Nós temos acesso. Quando Ezequiel ele está sobre essas águas e ele passa por essas águas, ele estava mergulhando na pessoa do Espírito Santo. Ele estava mergulhando de cabeça. Ele perdeu o controle de quem ele era, porque agora eu entrego o controle para ti e é tudo teu. E lendo isso eu me lembrei de uma passagem que também é muito conhecida, que fala sobre Naamã. E Naamã era um homem muito respeitado. Ele era comandante do exército do rei da Síria. Então ele era um homem muito visado. Ou comandante do exército do rei. Mas Naamã ele tinha uma lepra. E por baixo de toda aquela roupa, as pessoas poderiam não ver,
mas Naamã, ele tinha uma lepra nele. Ele tentou tantas coisas, o rei mandou uma carta para ele, vai lá em tal lugar, leva essa carta e tu vai ser curado. E quando ele chegou com a carta, ele falou, mas quem o rei acha que eu sou? Deus para te curar? Eu não posso te curar, vai embora. Naamã saiu, mas tinha uma serva de Naamã que servia ao Deus Todo-Poderoso. Que ela falou assim, ó, se tu for até Eliseu, o profeta, ele vai te curar. Mas Naamã, ele tinha aquela roupa por cima da lepra. Vocês entendem? Ele tinha aquela roupa. Quando Naamã chegou até Eliseu, se vocês quiserem ler depois essa passagem, fica lá em 2 Reis. Quando ele chegou até Eliseu, ele chegou cheio de expectativas. Agora Eliseu vai erguer as mãos para o céu e uma nuvem vai vir e poeira vai levantar e o fogo vai, sei lá o que ele pensou. E Eliseu vai botar a mão em mim e eu vou ser curado na hora. Sabe o que Eliseu falou para ele? Eliseu nem falou. Eliseu mandou um recado. Eliseu falou assim, ó, vai até o Jordão e mergulha 7 vezes. Mergulha 7 vezes. Porque tu é um homem impuro, tu precisa mergulhar. Naamã ficou furioso. Como assim? Se lá da onde eu vim existem águas muito mais puras, existem águas muito mais, existem rios mais curadouros. Como que quem ele pensa que ele é para mandar eu mergulhar no Jordão? No Jordão? Eu não vou. Um servo de Naamã falou assim, mas se ele tivesse te pedindo uma coisa grandiosa, tu não faria? Ele está mandando só tu mergulhar. E aqui, quando eu li essa passagem aqui, parece que eu enxerguei o Senhor olhando para nós assim, John, se eu tivesse te pedido uma coisa grandiosa, mas eu estou só mandando tu mergulhar. Eu estou só mandando tu mergulhar, não é difícil mergulhar. Não é difícil, não custa nada. Não leva tempo, não leva dinheiro, que é o nosso maior mal. A gente vive atrás disso. Não custa nada, tu só precisa mergulhar. Sabe o que aconteceu com Naamã? Naamã mergulhou. E o Senhor, ele é tão rico em destruir o nosso ego, que não satisfeito de uma vez, o Senhor mandou ele mergulhar 7. Vai lá e mergulha 7 vezes. O que aconteceu com Naamã depois que ele mergulhou 7 vezes? A Bíblia fala que a pele dele voltou a ser como de um bebê. Irmãos, a minha pele não é como de um bebê. Mas a do Naamã voltou a ser como de um bebê, porque ele mergulhou na água. E agora eu já estou quase terminando. Queria ler com vocês o finalzinho dessa passagem de Ezequiel 47, no capítulo 6, que fala assim, depois que ele passou pelas águas, no capítulo 6, no versículo 6, fala assim, ele me perguntou, filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse, esta água flui na direção da região situada a leste e desce até a Araba, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada, porque por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixe, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Mais embaixo ali no versículo 12 diz assim, árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Sabe o que diz aqui? Que tudo o que a gente busca, tudo o que a gente procura, está ao fluir das águas. Todas as nossas necessidades
todas as nossas necessidades, elas estão no fluir dessas águas. Aqui o homem fala para Ezequiel: por onde essas águas passar, haverá vida. Haverá vida. E eu queria dizer para vocês que não importa o quão morto nós estejamos, se essas águas nos tocarem, hoje haverá vida em nós. Essas águas, elas podem vir e elas podem encher o nosso ser. E o Senhor hoje, Ele nos convida, meus irmãos, a águas profundas. Abandonar nossas lepras. Porque muitas vezes nós não mergulhamos porque a gente tem vergonha. Mas eu já pequei tanto, eu já errei tanto, eu já falei tantas vezes: Senhor, eu estou aqui. E olha eu de novo aqui. É só mergulhar. Mas eu estou procurando tanto por tanta coisa, e eu trabalho, e eu quero coisa. É só mergulhar. E eu começo a andar em círculo, e eu estou buscando por tantas coisas, eu preciso alcançar. É só mergulhar. O Senhor, Ele não está pedindo nada demais. Ele está se disponibilizando. É diferente, Ele está se disponibilizando. E hoje o que Ele fala para nós é a mesma coisa que o soldado de Naamã falou para ele: é só mergulhar. As águas estão ali. Depois disso, tu não vai mais ter lepra. Tu não precisa que alguém bote a mão em ti, que alguém erga. É só mergulhar. É só mergulhar. Está disponível. E eu queria convidar vocês para vocês ficarem em pé. Essa semana, quando eu fui confrontada pelo Senhor, eu disse para o Senhor, em primeiro lugar, eu me senti com muita vergonha. Porque o Senhor, Ele traz arrependimento ao nosso coração. Ele traz arrependimento ao nosso coração, e quando nós nos arrependemos verdadeiramente, a gente entende que nós precisamos do Senhor. Que não existe nada que eu possa fazer de mim mesmo, mas que nós precisamos do Senhor. Essa vida de busca por algo material, algo terreno, essa vida de, tentar encontrar o que falta, sempre vai faltar se o Senhor não estiver no lugar onde Ele precisa estar. Sempre vai faltar. Mas eu queria uma casa assim, mas eu queria um carro desse jeito. Daí tu consegue o carro. Mas é que eu queria um carro ainda melhor. Daí tu consegue um emprego melhor. Mas eu consigo nesse emprego melhor uma vaga melhor. Eu consigo ser efetivado. Daí tu consegue ser efetivado. Mas se eu for para outra empresa, eu vou ser melhor reconhecido. E tudo vai acontecendo e a gente continua buscando, a gente continua tentando encontrar uma resposta em coisas que não têm respostas, porque o Senhor é a resposta. Nós continuamos tentando caminhar em busca de algo que não tem, não vai saciar, não vai. O Senhor é a fonte. O Senhor é a fonte. Mas sabe o que Ezequiel diz lá no fundo? Se tu mergulhar, as águas que fluem dali te darão vida. As árvores vão frutificar. Aqui está falando que não vai faltar, meus irmãos. Aqui está falando que se nós estivermos no centro da vontade do Senhor, não vai faltar. Mas se faltar, o Senhor será
o nosso alimento. Eu conversava com o Canhoto essa semana e falava assim, amor, talvez a gente trabalhe a vida toda, talvez a gente estude, a gente busque, a gente faça, porque também tem o nosso esforço nisso tudo, talvez a gente faça muito, e o Senhor não vai querer que nós sejamos pessoas ricas, para que nós não esquecemos que Ele é o nosso sustento, para que nós não venhamos esquecer que não é pela força do nosso braço, Ele quer o nosso coração, Ele quer o nosso coração por completo. E se o Senhor olhar para ti e falar assim, realmente eu não tenho riquezas nessa terra para te dar, mas eu tenho a minha presença. Tu vai olhar para Ele e vai falar, Senhor, a tua presença me basta. Senhor, eu trabalhei tanto. E Ele disse, mas eu tenho a minha presença. Tu vai andar por aí e vai falar que nem Pedro, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Eu tenho Jesus no meu coração. Eu mergulhei nessas águas. O Senhor, Ele não quer mais ser suficiente na teoria. Ele não quer mais ser suficiente no quanto nós falamos, no quanto nós postamos no Instagram, no quanto nós conversamos. Ele quer que no nosso coração Ele seja o suficiente. E Ele quer que quando eu tocar a vida da Táfnis, rios de águas fluam. Que quando eu caminhar pela rua, rios de águas fluam. Porque Ele é a fonte. Ele é a fonte inesgotável. Se essas águas estão agora, nesse momento, fluindo do trono, saindo pela soleira e enchendo o rio, por que que agora, nesse momento, nós não estamos mergulhando? E eu queria convidar você. Não existe nada que eu possa falar aqui. Se a presença do Senhor não impactar a sua vida, não existe nada que a gente possa falar aqui que vai mudar a tua vida, que vai te dar uma nova perspectiva de vida. Não existe nada natural, não existe nada natural que vai fazer tu olhar e falar assim, Senhor, toma o controle da minha vida. É só o Senhor, é só Deus que pode fazer isso. Mas as águas estão aqui, e o que a gente está fazendo?